Olá novamente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Hugo, tá? Se vocês curtirem esse vídeo, né, ao final dele, curtam o vídeo, né? Se vocês gostarem desse vídeo ao final dele, curtam o vídeo, comentem sobre o vídeo, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdos, tá? Normalmente eu não faço dois vídeos no mesmo dia sobre qualquer assunto, né? Mas esse vídeo eu já devia ter feito bem antes, né? Que eu tava meio que procrastinando, mas esse vídeo já devia ter feito bem antes. E qual vai ser o assunto desse vídeo? Esse vídeo em específico, o assunto vai ser sobre feminismo e aborto. Eu já tinha feito um vídeo em relação ao feminismo e à família, né? Como nasceu o feminismo, quem são as precursoras do feminismo e o que o feminismo causou no seio da família, tá? E hoje eu vou falar mais especificamente, né? Também entra nessa parte da família, mas eu vou falar mais especificamente sobre o aborto, tá? Antes de entrar na parte técnica do aborto, por quê? Porque o aborto ele é um assunto polêmico, porque ele envolve a ciência, e quando ele envolve a ciência, ele não envolve só uma parte da ciência. E eu vou demonstrar para vocês isso ao longo do vídeo, tá? E eu vou colocar o link de onde eu achei essas informações na descrição do vídeo, tá? Mas o aborto ele é um assunto polêmico porque ele não envolve só uma vertente da ciência, vocês vão perceber isso ao decorrer do vídeo, mas ele também envolve religião, tá? E como cada região do mundo tem a sua religião, né? Então, cada lugar do mundo tem uma forma diferente de enxergar o aborto, né? Mas antes de começar a falar sobre a parte científica e a parte religiosa, eu quero falar da parte social antropológica, tá? E a gente não precisa nem ir muito longe para falar sobre ela, tá? Se você tiver minha idade, 28 anos, 30 anos, e ainda tiver seus pais vivos, eles tiverem mais de 60 anos, se tiverem avós vivos, acima de 70, 80 anos, você pode perguntar para eles, tá? Na época desse povo, principalmente dos nossos avós, dos nossos bisavós, nem se falava sobre aborto, tá? Nem se falava. Eu não estou falando que o aborto não existia, o aborto sempre existiu, tá? Eu estou falando que o assunto sobre o aborto nem era comentado, porque na visão da sociedade, e eu já ouvi minha mãe falando isso, meus sogros falando isso, principalmente minha sogra falando sobre isso, né? Minha mãe, por exemplo, veio de uma família de 7 filhos, né? Com ela são 7 filhos, né? Minha sogra com ela são 4 filhos, né? Ou seja, antigamente, para um casal, tá? Para um casal hétero, tá? Ter poucos filhos era sinônimo de que aquele casal era um casal infértil, entendeu? Eles não tinham condições biológicas de gerar vários filhos, de ter uma prole grande e saudável, e não tinham condições econômicas de cuidar dessa prole, tá? Então, vou colocar aí uns 100 anos atrás, falar sobre o aborto e falar sobre ter poucos filhos era um negócio impensável, tá bom? Quem trouxe esse assunto, né, à pauta, em cima da mesa, foi a onda feminista, tá? Eu disse no primeiro vídeo sobre feminismo e família, falei sobre as 3 ondas, né? Que a primeira onda nasce em 1850 e fala, né? O que as feministas tentam pregar, né? Na primeira onda, o que elas querem? Elas querem praticamente os mesmos direitos dos homens, ou seja, elas querem direitos civis, políticos e econômicos iguais aos dos homens, tá? Existem algumas mulheres antifeministas lá, né, que combatem o antifeminismo ferrenhamente, né? E eu dei o exemplo da professora Ana Paula Campagnolo, né? Que para quem não sabe, novamente, ela é professora e é deputada estadual por Santa Catarina, né? E ela fala que desde a primeira onda, em 1850, o movimento feminista ele não nasceu para trazer nem esses tipos de direitos para as mulheres, tá? Ele já nasceu para deturpar a mulher se sobrepor ao homem, tá bom?
Naquele meu primeiro vídeo sobre feminismo e família, eu ainda dei o benefício da dúvida na primeira onda, tá? Porque realmente, em 1850, tá, no século XIX, no início do século XX, tá, as mulheres não tinham alguns direitos que os homens têm, que os homens tinham, tá? Hoje nós sabemos que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, tá? E na região ocidental do mundo, as mulheres têm até alguns benefícios. Eu deixei bem claro alguns deles no primeiro vídeo sobre feminismo e família, tá? Mas voltando ao aborto, o aborto começou a ser falado muito, né? Ser explorado abertamente sobre poder matar seu filho, né? Poder matar um feto na barriga da mãe, na segunda onda, tá? Que foi ali em 1960, tá? Foi na segunda onda, que fala um pouco sobre as liberdades sexuais das mulheres, tá bom? Simone de Beauvoir, Beth Friedan, entre outras feministas clássicas, tá? Do movimento. E em 1990, que é a terceira onda, descamba de vez, entendeu? Aí a mulher pode fazer o que ela quiser, ir para onde ela quiser, dar para quem ela quiser, entendeu? A mulher no movimento feminista, ela meio que se transforma no homem, entendeu? O que ela não deveria fazer, porque eu deixei bem claro no primeiro vídeo sobre feminismo e família, que toda a estrutura da família, toda a base da família, quem gere é a mulher. A função dela é essa, o dever dela é esse, gerir a família, né? E o homem fica com a função de prover e proteger. Ou seja, quando a mulher passa a ter as mesmas atitudes do homem, que já é esperado isso dele, tá? Do homem ser idiota, do homem ser imaturo, do homem querer ter várias parceiras, tá? E essa parte do homem querer ter várias parceiras tem até argumentos científicos, tá bom? O ser humano tem não vou falar no seu íntimo, mas no seu instinto, como se fosse um animal, porque nós somos animais. Somos mamíferos, só que racionais. O homem tem no seu instinto ter várias parceiras, tá? Só que o homem escolhe ter somente uma parceira pela consciência, entendeu? Pelo afeto, pelo amor que um homem tem por uma mulher, tá? Mas nós não somos uma sociedade monoteísta por biologia, entendeu? Monoteísta não, desculpa, monogamista, né? Monogamista, né? Monogâmicos. Nós não somos uma sociedade monogâmica por biologia, nós não nascemos assim. Nós somos uma sociedade monogâmica por consciência, né? Seja por consciência social, por consciência religiosa, mas por consciência, tá? Diferente dos animais, né? Que eu já deixei bem claro no primeiro vídeo, que eu dei os exemplos dos leões, que os leões pegam quantas leoas no cio eles acharem, tá? Mas por que eu quis entrar? Por que eu quis colocar essa introdução do aborto na parte social antropológica? Porque as mulheres comuns, as mulheres do dia a dia, aquela mulher que cuida da casa, aquela mulher que trabalha e vai à luta, aquela mulher que não tem tempo de ficar pensando nessas besteiras de feminismo, tá? Eu deixei bem claro que o movimento é uma besteira, tá? Ele não fez nada pelas mulheres. A única coisa que o movimento feminista fez foi degradar a mulher, né? Objetificá-la, tratar as mulheres como objeto. Só isso que o movimento feminista fez, mais nada. Tá? As mulheres comuns, cotidiano, do dia a dia, elas não pensam em abortar filhos. Tá? Elas não pensam. Eu tenho familiares, né, dentro da minha família, que têm a minha idade, 28 anos, ou são mais novas que eu, que têm filhos, não um, tem dois ou três. E eu tenho certeza que se eu perguntar para elas, você já pensou alguma vez em abortar seu filho? Elas vão falar que não. A maioria delas vão falar que não. Tá? Uma prima minha teve filho recentemente. E ela fez várias fotos no Facebook e aparentemente ela estava bem feliz. E eu dei os parabéns para ela. Né? Então, esse assunto sobre aborto só veio à pauta na segunda onda do feminismo, em 1960. Ele só ficou forte com o feminismo na segunda onda em 1960. Tá bom?
Mas para falar sobre o feminismo, para falar sobre o direito da mulher de matar uma vida dentro do seu ventre, nós temos que concordar, nós temos que debater aonde começa a vida. Esse é o maior problema do aborto, tá? Aonde começa a vida. Porque o aborto, legalmente, ele já é legislado no Brasil. O aborto ele já existe, tá bom? O aborto ele pode ser feito de três maneiras no Brasil, tá? Se a mulher sofreu um estupro e desse estupro ela ficar grávida, ela não é obrigada a gerar um feto desse estuprador, tá? Apesar que eu acho que eles levam essa primeira lei, né, o modo como o Estado lida com essa lei, eu acho que eles lidam de forma errada, porque eu concordo plenamente que o estupro é um crime imperdoável, né? A mulher que passa por isso sofre muito, tanto fisicamente quanto psicologicamente, mas o feto que está dentro dela não tem nada a ver com isso, né? Mas o que o Estado faz? O Estado interrompe a gestação no tempo que a mulher achar melhor, entendeu? E eu sou contra isso. Qual seria a minha opinião? Qual seria a minha sugestão, né? Se a mulher tivesse condições psicológicas, lógico, porque você tem que ter empatia pelas pessoas, né? Eu não posso gerar uma vida, entendeu? Então eu não posso falar como a cabeça de uma mulher. Eu não sei o que é isso, tá? Então eu só posso ser empático por uma mulher. Então, se colocando na cabeça de algumas mulheres que já foram estupradas, se ela tem condição mental de manter aquela vida, tá? Se ela quiser ter o filho, muito bem, o filho é dela e tranquilo. Se ela não quiser ter, o Estado deveria, né, ele deveria, mas como a gente sabe que o Estado não funciona, mas ele deveria dar todo o apoio psicológico para aquela mulher, para pelo menos manter aquele feto até ele se desenvolver e conseguir crescer fora do ventre, entendeu? Ou seja, o Estado retira aquele bebê da barriga da mãe e deixa ele se desenvolver fora da barriga da mãe, entendeu? E leva esse bebê para uma instituição de adoção de crianças mais para frente, entendeu? Mas não é assim que funciona, tá? Eles matam o feto, tá? Se a mãe não quiser, no caso de estupro. A segunda lei fala sobre o risco da vida da mãe, tá bom? Lógico, e isso não tem nem debate, óbvio. A gente tem que usar o princípio da prudência, né? Se a gestação tá causando risco à mãe e ao feto, se está causando um risco de vida, vai morrer a mãe e o feto. E você tem que escolher uma das duas. Logo, logo o Estado e todas as pessoas entendem, né, a sociedade como um todo entende que se escolhe a vida que já está estabelecida ali, tá? Então, nesse caso, eles interrompem a gestação, tá? E a terceira, né, e a terceira lei são os bebês anencéfalos, né? Ou seja, os bebês que nascem sem cérebro. Eu também concordo plenamente, ou seja, um ser humano que nasce sem cérebro não vai ter toda a sua capacidade cognitiva, sua capacidade mental de ser um cidadão pleno de seus direitos e deveres para contribuir para a sociedade. Né? Então, nessa parte eu concordo. Eu concordo com as três leis. Tá? O que eu não concordo, e daqui para frente eu vou falar sobre a parte da ciência e da religião, são as vertentes da ciência. Tá? A religião a religião vai ficar a par de cada um, tá? Vai ficar no íntimo de cada pessoa, porque cada pessoa tem sua religião, né? E isso deve ser respeitado. Só que vocês vão perceber que sobre as vertentes científicas tem algumas coisas que mesmo os argumentos sendo lógicos, tendo seus racionais teóricos objetivos, são meio que incongruentes, tá? E eu vou demonstrar para vocês agora, tá? Eu vou ler aqui no celular da minha esposa, tá? A primeira são 5 respostas da ciência, tá? Sobre aonde começa a vida, tá? Porque o aborto é sobre isso. Eu só aborto algo que está vivo. Se está morto, não preciso abortar porque já morreu, tá? Então, para abortar, aonde começa a vida, tá?
A primeira visão da ciência é a visão genética. Tá? A visão genética diz o seguinte: a vida humana começa na fertilização, quando espermatozoide e óvulo se encontram e combinam seus genes para formar um indivíduo com um conjunto genético único. Assim é criado um novo indivíduo, um ser humano com direitos iguais aos de qualquer outro. E também a opinião oficial da Igreja Católica. Tá? Essa visão genética ela vai se juntar com a visão metabólica, tá? Que é a quinta visão da ciência, tá? Que afirma que a discussão sobre o começo da vida é irrelevante, uma vez que não existe um momento único no qual a vida tem início. Para essa corrente, espermatozoides e óvulos são tão vivos quanto qualquer pessoa. Além disso, o desenvolvimento de uma criança é um processo contínuo e não deve ter um marco inaugural. Tá? Se você for ver por essas duas visões da ciência, tanto a genética quanto a visão metabólica, faz todo sentido lógico. Tá? Por quê? Simples. A ciência não fala que bactérias, fungos, protozoários e vermes são vidas? Fala, não fala? Os cientistas não deixam isso bem claro? Deixam isso bem claro, certo? Para ser vida, a vida não precisa ser complexa, né? Quando a NASA manda uma sonda para Marte, né, e a sonda manda informações de volta informando, ó, encontramos vida em Marte, a vida não precisa ser complexa. Não precisa ser um ser humano, um extraterrestre, entendeu? Pode ser um micro-organismo. Aquilo ali já é uma vida, né? Se você for parar para pensar, se você colocar a cabeça para funcionar um pouquinho e você voltar lá no estudo básico da biologia, quando você parte da quarta para a quinta série, que sai das ciências e entra na biologia, se você for prestar atenção no início da vida na Terra, você vai perceber que a vida na Terra se dá com organismos e micro-organismos. Não tem seres vivos complexos. Seres vivos complexos com cérebro, coração, pulmão e outros órgãos, ossos, demoram e muito para aparecer na face da Terra. Tá bom? Demoram e muito. Entendeu? Então, para mim, ao meu ver, né, tanto a visão genética quanto a visão metabólica é a mais correta. Tá? Mas voltando às visões da genética, eu falei da 1 e da 5, a segunda visão é a embriológica. A vida começa na terceira semana de gravidez, quando é estabelecida a individualidade humana. Isso porque até 12 semanas após a fecundação, o embrião ainda é capaz de se dividir e dar origem a duas ou mais pessoas. E é essa ideia que justifica o uso da pílula do dia seguinte e contraceptivos administrados nas 2 primeiras semanas da gravidez. Tá, é como eu falei, essa visão científica da visão embriológica até que faz sentido, realmente. Mas tanto os espermatozoides quanto os óvulos são vida. Aquilo ali é uma vida, entendeu? Aquilo ali saiu de dentro dos seres humanos. Aquilo ali é uma vida, entendeu? Eu não preciso esperar 12 semanas, entendeu? Para falar que agora o embrião não se dividiu e vai formar um ser único. E daí se o embrião se dividir e sair quadrigêmeos? São 4 vidas. Qual que é o problema? Entendeu? Então, por mais que essa visão embriológica tenha um racional teórico válido, ela é incongruente. Entendeu? Porque se você só aceita que a vida começa na terceira semana de gestação, todas as outras vidas que não são complexas, ou seja, que não tem isso aqui, tá? Que não tem essas mutações, tá? Essa evolução, não são vida. Não são vidas. Tá? E para fechar, né, para fechar não, tem a terceira, eu falei da segunda, tem a terceira, que é a visão neurológica, que para mim é a pior de todas, tá? É a visão neurológica. O mesmo princípio da morte vale para a vida, ou seja, se a vida termina quando cessa a atividade elétrica no cérebro, ela começa quando o feto apresenta atividade cerebral igual a de uma pessoa. Cara, essa de todas as visões da ciência, essa é a pior. Ou seja, a vida só se inicia quando há atividade cerebral.
Bom, então se for por esse racional teórico, bactérias, fungos, protozoários e vermes não são vidas. Eles não têm cérebro, não têm atividade cerebral. Eles têm outros mecanismos, mas não têm cérebro. Ou seja, aquilo que alguns cientistas que concordam com essa visão só chamam de vida aquele ser complexo que tem cérebro. Meus amigos, se vocês forem pesquisar como é difícil para a vida chegar na evolução de ter um ser vivo com um cérebro desenvolvido, igual de um ser humano, de um macaco e de um golfinho, e vários cientistas falam sobre isso, vários. Tanto que você não vê outros planetas com vidas complexas como a nossa. Tá? Se a nossa camada de ozônio fosse um pouquinho diferente, se a nossa pressão atmosférica fosse um pouquinho diferente, se tivesse mais oxigênio, um pouco menos de oxigênio, a vida na Terra complexa como existe hoje, nós seres humanos, nem estaríamos aqui. A vida não precisa, as formas de vida não precisam ser complexas. Elas não precisam ter cérebro, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema endócrino. Não precisa disso. Tá? Não precisa disso. Tá bom? Então, para mim, de todas as visões científicas, essa é a pior. Tá? E para fechar, tem a visão ecológica, né? Que é a capacidade de sobreviver fora do útero, que faz do feto um ser independente e determina o início da vida. Tá? Médicos consideram que um bebê prematuro só se mantém vivo se tiver pulmões prontos e que acontece entre a 20ª e a 24ª semana de gravidez. Tá? Eu discordo plenamente. Ou seja, você só pode falar que o feto é um indivíduo quando ele tem pulmões, coração, órgãos desenvolvidos, é isso? Senão ele não é uma vida. Bom, deixa eu falar uma coisa para você que talvez você desconheça, né? A parte de direito penal. A lei discorda tanto disso, dessa visão neurológica, dessa visão ecológica, que se você matar uma mulher e ela tiver grávida, ela for gestante, se eu não me engano, sua pena aumenta acho que 1/6 ou 1/3. Tá? Se você matar uma mulher e não cair no crime de feminicídio, se você cair só no artigo 121 do Código Penal, que é matar alguém, ela não tiver grávida, você vai responder de 6 meses a 20 anos de prisão, se eu não me engano. Tá bom? Se você matar uma mulher e ela estiver grávida, não precisa ser na 24ª semana de gestação. Tá bom? Pode ser na primeira semana de gestação. Tá? Quando ainda não tá desenvolvido o coração, pulmão, nada. Tá? Se lá no IML, né, o legista descobrir que aquela mulher estava grávida e você matou uma mulher grávida, se eu não me engano, sua pena vai ser acrescida de 1/6 a 1/3. Ou seja, nem a nossa legislação brasileira concorda com essa visão ecológica e neurológica. Tá bom? Agora, saindo da parte da ciência, que eu já deixei bem claro meu posicionamento, né? Que eu concordo com a visão genética e com a visão metabólica, né? Que a vida se dá no começo mais simples dela. Se vocês forem pesquisar a vida de qualquer ser, tá? A vida de qualquer ser, seja ele complexo ou não, fique à vontade para pesquisar para perguntar sobre qualquer biólogo, fique à vontade. Você vai perceber que a vida ela começa simples, pequena, tá? Você pega um pé de eucalipto, que ela é enorme, mas você vai ver o início da vida dela, ela é uma sementinha, cara, pequena, tá? Aí ela se transforma naquela árvore enorme. Outro exemplo, as baleias. Você acha que uma cachalote nasce daquele tamanho? Não, mano. Nasce no útero da mãe pequenininha. E lá dentro ela vai se desenvolvendo. Ou seja, a vida ela começa simples, né? Ela começa simples, ela começa pequena e dali ela vai se desenvolvendo, que é esse processo metabólico. Entendeu? Tudo no nosso ecossistema é assim.
seja mamífero, inseto, na flora ou na fauna, tá bom? Tudo é assim, tá? Agora, indo para a parte religiosa, tá? São as respostas da religião, tá? O catolicismo, tá? Que é o cristianismo, tá? A vida começa na concepção, quando o óvulo é fertilizado, formando um ser humano pleno e não é um ser humano em potencial. Por mais de uma vez, o Papa Bento XVI reafirmou a posição da Igreja contra o aborto e a manipulação de embriões. Segundo o Papa, o ato de negar o dom da vida, de suprimir ou manipular a vida que nasce, é contrário ao amor humano. Tá? Ou seja, no catolicismo, tá? A Igreja Católica tem a mesma visão tem a mesma visão genética e a mesma visão metabólica, tá bom? Já no judaísmo, a vida começa apenas no 40º dia, tá? Quando acreditamos que o feto começa a adquirir forma humana, diz o Rabino Shammai de São Paulo. Antes disso, a interrupção da gravidez não é considerada homicídio. Dessa forma, o judaísmo permite a pesquisa com células-tronco e o aborto quando a gravidez envolve risco de vida para a mãe ou resulta de estupro, tá? No islamismo, tá bom? O início da vida acontece quando a alma é soprada por Alá no feto, cerca de 120 dias após a fecundação, tá? Mas há estudiosos que acreditam que a vida tem início na sua concepção, ou seja, na sua fecundação, igualzinho ao catolicismo, tá? Os muçulmanos condenam o aborto, mas muitos aceitam a prática, principalmente quando há risco para a vida da mãe, e tendem a apoiar os estudos com células-troncos embrionários, tá? O budismo. A vida é um processo contínuo e ininterrupto. Não começa na união de óvulo e espermatozoide, mas está presente em tudo que existe. Né? Ou seja, o budismo, ele praticamente, né, falando nessa parte sobre vida, ele praticamente meio que concorda com o islamismo e com o catolicismo. A vida está em tudo, mano. Está em tudo. Não só na fecundação entre espermatozoide e óvulo. Tanto que aqui ele fala, a vida está nos nossos pais e avós, plantas, animais e até a água. Tá? No budismo, os seres humanos são apenas uma forma de vida que depende de várias outras. Tá? Entre as correntes budistas, não há consenso sobre o aborto e pesquisas com embriões. Tá? E no hinduísmo, tá? A alma e matéria se encontram na fecundação. E é aí que começa a vida. Tá? E como o embrião possui uma alma, deve ser tratado como humano. Na questão do aborto, hindus escolhem a ação menos prejudicial a todos os envolvidos: a mãe, o pai, o feto e a sociedade. Assim, em geral, se opõe à interrupção da gravidez, menos em casos que colocam em risco a vida da mãe. Tá? Vocês perceberam que eu falei sobre religião? E tirando a parte do judaísmo, quase todas as outras religiões elas contemplam que a vida começa no início dela, na forma mais simples dela. Ou seja, quando você sai de um país com matriz judaico-cristã, né, uma matriz de religião católica, por exemplo, como o Brasil, e vai para a Índia, que é um país hinduísta, né, ou vai para um outro lugar que é um país budista, um país islâmico como Marrocos ou Egito, praticamente eles pensam a mesma coisa. A vida começa na sua concepção, tá? Na forma mais simples de vida, que é espermatozoide e óvulo, quando eles se juntam ali e começam a fecundação, né? E dali começa a formar o embrião. Tá? A única religião que se destoa um pouco disso é o judaísmo. Tá? Mas para você ver como as leis elas se baseiam na moral, na ética e na religião daquelas regiões. Tá? Tanto que, de novo, voltando ao princípio do aborto, do feminismo aqui no Brasil, o aborto só é aprovado naquelas 3 leis que eu falei anteriormente para vocês. Por quê? Como o nosso país é um país de matriz judaico-cristã, a lei não aceita o aborto em qualquer momento. Eu também concordo. Tá? Porque o feminismo deturpa isso completamente. Entendeu? Ninguém é contra o aborto se o bebê nascer sem cérebro, se a gestação estiver afetando a mãe,
se a mãe foi estrupada. Ninguém é contra o aborto. Você não vai ver ninguém falando contra isso. O que, que as feministas fizeram? Elas deturparam o aborto. Elas pegaram o assunto do aborto e falaram assim, ó, sabe aquela mulher, aquela vagabunda, que faz 30 filhos, novinha, e não quer saber de porra nenhuma da vida? Então, essa mulher, ela tem direito de fazer o que ela quiser. Entendeu? Se ela quiser abortar, ela pode abortar, porque o corpo é dela, a vida é dela. Não, meu amigo. O corpo é dela. Mas o que está sendo gerado dentro do ventre dela não é o corpo dela. E está temporariamente dentro dela. Entendeu? E é o que eu falei naquele primeiro vídeo sobre feminismo e família. O feminismo, na sua concepção, tentou trazer às mulheres liberdade, e isso porque eu estou dando o benefício da dúvida. Tá? Como eu disse no começo do vídeo, tem algumas autoras, algumas antifeministas, que nem dão o benefício da dúvida, que já falam que o feminismo nasceu torto na sua concepção. Eu ainda dou o benefício da dúvida. Tá? Ou seja, se em 1850 as feministas só lutavam por direitos, em 1960, na segunda onda, tudo que é relacionado à mulher, elas deturparam. Tudo, 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 tudo. Direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, a sexualidade, que envolve o aborto. Tá? Porque o aborto para as feministas é sinônimo de empoderamento. O corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Não, o corpo não é seu. Tanto que a legislação não vê assim. A legislação não vê assim. Tá? A mulher abortar, tá, sem estar dentro de uma dessas três condições é crime no Brasil. Né? Você pega países vizinhos, por exemplo, como o Chile, né, que é um país vizinho nosso. O Chile, por exemplo, não determina aborto em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Nem quando a mulher corre risco de vida, quando ela é estuprada. Tá? No nosso país ainda tem essa lei que permite, nessas três hipóteses, a mulher abortar. Tá? Mas por que, que eu sou contra o aborto, fundamentalmente? Tá? O aborto não nessas condições. O aborto porque a mulher quer abortar. Porque hoje, no século XXI, só faz filho quem quer. No século XXI, só faz filho quem quer. Se vocês forem pesquisar a quantidade de métodos contraceptivos que existem para você não fazer filho, você tem filho porque você quer. Tá? Ó, eu vou falar por mim. Sou casado, muito bem casado. Tô com a minha mulher, vai fazer 7 anos em março. Minha mulher tem uma filha, que é a minha enteada de 11 anos, vai fazer 12 anos. Pergunta quantos filhos eu tenho com a minha mulher. 0. Sabe por quê? Porque eu falei desde o começo que eu não queria ter filho. Que eu não estou preparado psicologicamente e economicamente para ser pai. E o que não falta é método contraceptivo. Tem camisinha masculina, camisinha feminina, tem esses remédios que as mulheres tomam, né? Eu esqueci o nome desses remédios. Minha mulher falou aqui agora, anticoncepcional, tem DIU, tem injeção, tem castidade, tem uma porrada de coisa, mano, pra você fazer, pra você não engravidar. Aí a vagabunda dá que nem um cão, que nem uma cadela no cio. Aí ela fala, eu errei, acho que eu quero abortar. Não, você não quer. Não? Você quer cumprir sua responsabilidade. Eu não mandei você dar que nem chuchu na serra. Você que pensa assim antes. Tá? Novamente eu vou falar sobre mim. Tá? Minha mulher toma anticoncepcional. Tá? Minha mulher toma um ciclo 21. Sabe quanto custa um ciclo 21? Quando ele tá muito caro, ele custa R$10. 30 cápsulas. 30 comprimidos. R$10. Ah, Hugo, mas a fulana, a ciclana, a Mariazinha, a Joaninha não se dá bem com esse remédio. Amigo, o que não falta é anticoncepcional. Anticoncepcional é igual antidepressivo, antiarrítmico, antihipertensivo. Tem uma porrada no mercado. Fique à vontade para você passar com o seu ginecologista
e conversar com ele qual é o melhor anticoncepcional para você. Hugo, eu não me adapto com anticoncepcional. Camisinha. Hugo, eu tenho alergia a látex. Não use camisinha. Entendeu? Só faça sexo com o seu parceiro quando você não tiver no seu período fértil. Tá? Eu acho que vocês mulheres sabem o que é período fértil, né? Se eu sei que sou homem, vocês têm a obrigação de saber, né? Ou seja, hoje, no século XXI, na época dos meus sogros, na época dos meus avós, até entendo. Você ter 5 filhos, 7 filhos, 10 filhos. Hoje, não, amigo. Hoje é desculpa. Hoje é desculpa. E para desculpa de não ser responsável pelas suas atitudes, as feministas colocam na cabeça das mulheres que elas têm os direitos de abortar. Não. Você não tem. Você não tem. Tanto que se uma mulher engravidar do seu parceiro e ela abortar, ela pode ser processada, até presa. Tá bom? Porque não é assim que funciona. O dia que a mulher gerar uma vida sozinho, aí a gente conversa. E essa mulher que conseguir gerar uma vida sem o sexo masculino, sem o homem, ela vai ganhar um prêmio Nobel de Medicina. Porque até então isso não existe. As mulheres têm direitos? Tem, mas os homens também têm. Como assim você vai abortar meu filho e não vai falar comigo? Você não fez sozinho? Lógico, isso eu estou falando de um homem responsável, tá? Um homem de caráter, um homem rochedo, como o Rasta fala. Tá? Agora, para esses homens que o feminismo também trouxe, né, que não querem saber de responsabilidade nenhuma, para esses homens é uma maravilha. A mulher ter todo o direito do multiverso intergaláctico de abortar, como diz a Mal, né, no programa do Rasta News sobre empoderamento feminino. Né? Fique à vontade, aborta mesmo. Para mim é até melhor, que eu não preciso ser pai. Para esses homens é uma delícia. Entendeu? Agora, para homens responsáveis, para homens rochedos, para homens com caráter, que tem sentimento, que tem coração, você falar para ele que a mulher vai abortar, isso não entra na cabeça dele. Que aquela vida que vai nascer também é parte dele. Isso não é só sobre questão de religião, cara. Isso é uma questão biológica. Isso está dentro da nossa mente animal. Tá? Se você for estudar um pouquinho, se vocês forem estudar um pouquinho sobre animais, principalmente mamíferos, tá? Que são animais mais comparados com a gente. Eu não vou comparar o ser humano com o inseto, tá? Então, estou falando de mamíferos. Nós somos mamíferos. Se você for comparar sobre outros animais mamíferos, são raros os casos que a fêmea, quando dá filhote, ela abandona os filhotes. São raros. São raros. Né? E o macho e a fêmea têm a mesma função de proteger ali os filhotes. São raros os casos que um ou outro abandona os filhotes. E isso está dentro do nosso cérebro mamífero. Tá? Então, esse assunto sobre o aborto só surgiu por causa das feministas, porque há 100 anos atrás isso nem era discutido. Nem era discutido. Entendeu? 1900, estamos em 2022. Em 1922, uma mulher falava sobre aborto e o nego dava risada pra cara dela. Pelo contrário, você vê algumas séries antigas, novelas antigas, né? Era triste uma mulher não ter filho, não ser fértil. Ou o homem não ser fértil, porque naquela época não tinha testes para isso, né? Era triste uma mulher querer ser mãe, ter um filho biológico e não poder. Entendeu? A sociedade via aquele casal com maus olhos. Entendeu? Então, novamente, o movimento feminista, ele não veio aqui para ajudar a mulher em nada. Ele veio aqui para destruir a mulher. É só isso. E nada mais. Tá? Então, eu estou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para mais novos vídeos, tá? Um abraço e até breve.